Meu nome é Stephanie Alves Lagares. Desde a minha infância eu passei por muitos problemas familiares devido ao vício que eu tinha dentro de casa através do meu pai. Então, com isso veio problemas financeiros, devido a isso, agressões físicas e verbais. E com isso eu fui crescendo uma jovem muito solitária, muito vazia. Então, tudo que eu passava dentro de casa eu trazia para dentro de mim, como se eu fosse a culpada por tudo aquilo. Olha, eu lembro de uma cena que ficou muito marcada, foi quando ele chegou carregado em casa pelos amigos, né? Então, era vergonhoso, as filhas tudo pequena, né? E ele chegou em casa carregado pelos amigos, né? E minha mãe ali chorando, vendo aquela cena, os amigos dando risada. Então, aquilo pra mim foi muito triste, né? E algumas agressões que teve em casa, ele já chegou, né, a bater na minha mãe, eles também os dois brigando, já chegou a esfaquear o braço dele. Então, pelo fato de eu ser muito pequena, aquilo ali ele me traumatizou. Então, se eu via algum homem, se eu via alguma pessoa mais embriagada no meio da rua, eu já ficava com medo. Era muito, criou uma insegurança dentro de mim muito grande, né? E com isso, para me isolar no meu mundo, eu comecei a ter episódios de não dormir de noite, né? Então, por várias vezes eu acordava de madrugada, escutando alguém me chamar. Quando eu ia ver, todo mundo dormindo, não tinha ninguém em casa. Quando perguntavam do meu pai, eu costumava criar algo que eu queria que ele fosse. Eu não tinha coragem de falar o que ele era dentro de casa, eu tinha muita vergonha. Então, quando as pessoas perguntavam, quem é o seu pai? Ah, ele é um homem bom, tá? Ele tá trabalhando agora. Mas não, pelo contrário, ele tava lá em casa, ele tava bebendo, agredindo a minha mãe. E assim era na escola, mesmo quando perguntavam pra mim. Eu comecei a me trancar dentro de mim ali, aquele sentimento foi me corrompendo. Então, chegou numa fase que eu já não aguentava mais, né? Não aguentava mais tudo aquilo que eu tava passando. E eu comecei a sentir muitas dores na minha barriga, né? A ponto de eu chegar a ficar internada, a ponto de eu chegar e desmaiar de tanta dor que eu sentia. Só que nesses episódios de várias vezes dos médicos, os médicos, eles até me levaram para o psicólogo para saber se não era algo psicológico também, né? Eu fazia exame, me viravam de um lado, me virava do outro e ninguém descobriu o que era, né? E eram dores terríveis na barriga, eu chegava a tomar medicações fortes e nada passava. Nós batemos em várias portas, né? A gente já chegou até uma vez em um centro espírita. E a moça que estava lá até falou que o problema era espiritual, só que não ajudou a gente, mandou a gente para casa. Então a gente chegou aí até em outras igrejas também. Todo mundo falava, é problema espiritual, mas não dava uma solução. Então a gente cansou, né? A gente cansou, falou, isso é normal, isso vai acontecer com a gente mesmo. Até que um momento, através da minha tia, a gente conheceu o trabalho da Igreja Universal. Ela falou assim, vai lá, que lá vocês vão encontrar a resposta. Então, a princípio, a gente foi por essa doença que eu tinha, só que também foi buscando pela libertação do meu pai, né? E quando eu cheguei na Igreja Universal, foi como uma luz na escuridão. Que logo no primeiro dia que eu fui, eu cheguei numa sexta-feira, e quando os obreiros, eles oraram em mim, eu falei aquilo que eu tava passando, né? Que eu já não tava aguentando mais. E logo quando eles oraram em mim, eu já senti um alívio, porque eu cheguei ali com dor. Cheguei ali, não conseguia andar direito, doía tudo, até a perna doía. Cheguei ali, os obreiros oraram em mim, o pastor falou, olha, você vai encontrar aqui a solução, a gente vai te ajudar. E eu me senti acolhida, porque em todo lugar que a gente ia, eles falavam que era um problema espiritual, mas a gente não tinha o acolhimento, a gente não tinha aquela ajuda, aquele auxílio espiritual. Então aí começou a minha fase de libertação, né? Então depois eu parei de sentir as dores, voltei no médico, né? Aí eles falaram, realmente não tem nada, né? Não tem nada ali. Eu conquistei a libertação do meu pai. Ele começou a sentir nojo daquilo que ele fazia, ele pediu desculpa para todo mundo e ele se tornou um pai referência. E ali eu fui aprendendo sobre o Senhor Jesus. Então, eu não sabia o que era, porque eu não nasci em berço cristão, não sabia o que era a Bíblia, eu não sabia o que era nada. Tinha conhecimento pelo que as pessoas falam. E ali eu fui conhecendo, né? E ali eu entendi que eu precisava renunciar. Eu fui curada fisicamente, só que interiormente eu ainda estava suja, né? Então, ainda tinha mágoa, ainda tinha vazio, ainda tinha insegurança, medo. Então, eu fui deixando. Ali eu entendi que eu tive que tomar o meu primeiro passo, que foi o batismo nas águas. E ali, quando eu me batizei nas águas, morreu tudo, né? Então, eu fui um passo de cada vez. É como se eu estivesse subindo uma escada, né? Eu fui me entregando, eu fui deixando, eu fui perdoando, eu fui procurando entender o que era o Espírito Santo. Eu entendi que o Senhor que me curou, que me salvou, que me tirou lá do meio da lama, do fundo do poço, me encontrou lá no meio de tanta gente. Então, eu quero que o Senhor entre dentro de mim. E assim foi a minha entrega. E ali eu fui me entregando.
me entregando, até que foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Foi a melhor coisa do mundo, porque aquela paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, aquela alegria que eu buscava nas pessoas, em amigos, aquela atenção que eu buscava em todo mundo, eu encontrei somente quando eu recebi o Espírito Santo, porque ali tudo completou, né? As lacunas que estavam ali vazias foram sendo preenchidas, né? E ele tem sido meu alicerce até o fim. E depois disso, o pensamento mudou, né? A mente, né? Que a gente fala agora, a mente de Cristo, né? Tudo mudou, os pensamentos, as atitudes com os meus pais. Houve uma mudança interior e exterior, tudo mudou, né? Quem me conhecia antes até olhava para mim e falava assim: nossa, mudou? O que você fez? O que você fez? E ali, ó, o Senhor Jesus que me transformou mesmo, porque ninguém acreditava. Ninguém mais acreditava em mim, ninguém acreditava na minha família. As pessoas nos viam com desprezo, até mesmo as pessoas da nossa família mesmo nos viam com desprezo. Depois disso, tudo mudou. Quem entrava na minha casa antes se sentia carregado, porque o cenário era muito pesado, né? E depois disso, agora tudo virou paz, né? Não tem mais briga, todo mundo senta na mesa, come junto, todo mundo tá feliz, né? E só quando a gente entendeu que somente Deus poderia mudar a nossa vida e a gente se entregou ao Espírito Santo, ele pôde fazer a obra na nossa vida. E ele mudou tudo, foi o meu tudo pelo tudo dele. E ele mudou não somente a minha vida, mas ele mudou tudo que estava ao meu redor também.